Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevine Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. As principais informações. Jornal é Notícia. Um relatório da Polícia Federal revela que funcionários da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, fraudaram uma licitação de 5,7 milhões de reais para contratar ilegalmente o sistema de espionagem Fishbilly, que foi usado para realizar mais de 60 mil consultas clandestinas a cerca de 1.800 terminais telefônicos entre 2019 e 2021, sem autorização judicial. As principais informações. Jornal é Notícia. A Embaixada do Brasil em Israel começou o processo de identificação e de localização de brasileiros que queiram deixar o país após a escalada do conflito com o Irã. Os interessados deverão preencher um formulário no site da Embaixada. Até o momento, não há plano para eventual operação de repatriação de brasileiros a partir de Israel. O espaço aéreo permanece fechado a todos os voos, sem previsão de reabertura. Segundo a embaixada, os cidadãos que queiram deixar o país através de fronteiras terrestres deverão fazer por meios próprios, planejar o deslocamento com antecedência e avaliar os riscos. Ainda devem seguir orientações de segurança e eventuais exigências de visto nos países de destino. Desde o início dos conflitos no Oriente Médio, em outubro de 2023, o Itamaraty não recomenda viagens para a região. 27 autoridades brasileiras atravessaram a Jordânia após deixarem Israel pela fronteira terrestre. 14 integrantes da comitiva chegam ao Brasil, entre eles o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e 4 secretários do Distrito Federal. Os outros 13 aguardam voos comerciais. A operação de retorno foi viabilizada a partir de negociações entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o da Jordânia. O transporte, hospedagem e passagens aéreas foram pagos pelo governo israelense. Jornal é Notícia. O Parque Nacional da Tijuca recebeu 4 araras canindés que marcam o início de um processo histórico de reintrodução dessa espécie na cidade do Rio de Janeiro, de onde elas foram extintas há mais de 200 anos. A ave é nativa da América do Sul e um símbolo do Brasil. O último registro confirmado dessas araras em vida livre no município do Rio foi em 1818. Agora, com a saúde em dia, as 3 fêmeas e um macho que estavam em um parque em Aparecida, no interior de São Paulo, encararam 280 quilômetros até o Parque Nacional da Tijuca, onde passarão por um período de aclimatação em um viveiro construído especialmente para eles. A reintrodução das araras na capital fluminense é liderada pelo Refauna, projeto de restauração ecológica com apoio do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, gestor do Parque da Tijuca. Além de enriquecer a biodiversidade, as araras canindés têm um papel importante na dispersão de sementes de árvores nativas da Mata Atlântica. Jornal é Notícia.
mercado de trabalho no agronegócio brasileiro começou 2025 com força total. Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios, o setor abriu mais de 52 mil vagas com carteira assinadas só em janeiro, o melhor saldo para o mês desde 2022. Foram mais de 264 mil admissões contra 211 mil desligamentos no campo, superando os números registrados no mesmo período de 2024 e 2023. Em março, o ritmo desacelerou. Foram 243 mil admissões e 246 mil desligamentos, o que resultou num saldo negativo de quase 3 mil vagas. Setores como fabricação de açúcar e álcool, cultivo de laranja e cana-de-açúcar foram os mais afetados. Apesar disso, o trimestre ainda fechou positivo, com destaques para cidades do Rio Grande do Sul, como Vacaria, que criou mais de 7 mil vagas. De acordo com o CPEA, o agro representa hoje quase 30% do PIB nacional e segue essencial para o mercado de trabalho no país. Jornal é Notícia. O Pix automático começou a operar dia 16 de junho e, segundo especialistas, a nova modalidade de pagamento pode trazer desafios operacionais, de comunicação e de gestão para as empresas. A nova funcionalidade permite o pagamento recorrente de contas como mensalidades, assinaturas e serviços essenciais diretamente pelo aplicativo do banco. Conforme o Banco Central, a ferramenta tem o intuito de facilitar a vida dos pagadores. O especialista em Direito do Consumidor e Relacionamento Institucional, sócio do PG Advogados, Leonardo Verlang, de São Paulo, capital, explica que, como o Pix automático é uma tecnologia nova, pode fazer com que empresas enfrentem desafios internos e externos, sejam de ordem operacional ou de comunicação entre sistemas e consumidores. Ele destaca que as empresas devem passar as informações sobre o Pix automático de forma clara para os clientes, a fim de evitar fraudes bancárias. A defesa do consumidor exige que essa informação seja sempre clara, adequada e ostensiva, principalmente porque nós sabemos que o mercado financeiro é um dos maiores objetos aí de fraude por parte de golpistas. Então, até um dos objetivos desse Pix automático, o Pix agendado, é no sentido de reduzir as fraudes. Então, os desafios, primeiramente, a questão da informação. Por ser um produto novo, pode ser que hajam também dificuldades operacionais de comunicação entre os sistemas, mas é algo que também, se acontecer, é temporário. O especialista em Direito Empresarial e do Consumidor, sócio do Ernesto Borges Advogados, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Daniel Feitosa Naruto, reforça que, em relação à segurança, a modalidade segue sendo uma opção confiável para os consumidores. Além disso, afirma que a modalidade também tem o potencial de acirrar a concorrência. Em termos de competitividade, a modalidade reduz a dependência de intermediários, o que pode beneficiar pequenos negócios. Já na segurança, o sistema mantém os altos padrões do Pix, como a autenticação e a criptografia, mas exige atenção com fraudes de engenharia social no momento de adesão. Outro tópico que garante a segurança, segundo os especialistas, é que as empresas só poderão se cadastrar como recebedoras por Pix automático caso tenham ao menos 6 meses de registro de CNPJ. Os especialistas ouvidos pelo Brasil 61 também listaram os principais benefícios da adesão ao Pix automático, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, como redução da inadimplência e boletos fraudados, bem como possibilitar o uso da ferramenta para quem não tem cartão de crédito. Para utilizar o Pix automático, os pagadores podem acessar o aplicativo oficial do seu banco e autorizar uma única vez a operação que permite o agendamento de despesas periódicas e recorrentes. O cliente deverá autorizar a cobrança automática com valor, periodicidade e um prazo pré-definido. As principais informações. Jornal é Notícia. O Ministério do Trabalho anunciou esta semana o 4º adiamento da entrada em vigor da Portaria 3.665, que restringe o trabalho em feriados no setor do comércio. A nova data foi prorrogada para 1º de março de 2026, depois de mais uma rodada de negociações com lideranças políticas e a forte pressão do setor produtivo. A medida, que exige convenção coletiva para autorizar o funcionamento do comércio nessas datas, é alvo de fortes críticas por parte de associações comerciais. Para a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, os sucessivos adiamentos na norma geram insegurança jurídica
e dificultam o planejamento de empresários e trabalhadores em todo o país. A CACB, que representa mais de 2.300 associações comerciais, cobra a revogação imediata da portaria. Segundo o presidente da entidade, Alfredo Cotait, a regra interfere na autonomia dos trabalhadores, restringe o comércio em datas estratégicas e prejudica a geração de renda. Vejo a quantidade de surpresas, de dificuldade que temos para uma estabilidade de normas do Brasil. Entendemos que a portaria tem, inclusive, vícios de legalidade, ela seria passível de questionamento judicial, mas uma prorrogação não nos traz estabilidade, precisamos que seja revogada. Segundo a decisão, os supermercados, farmácias, lojas e shoppings só poderão funcionar em feriados mediante autorização em convenção coletiva de trabalho, ou seja, com o aval formal dos sindicatos. Além de ferir a liberdade econômica, a CACB sustenta que a portaria é inconstitucional por limitar atividades essenciais sem respaldo legal adequado, como explica o vice-presidente jurídico da CACB, Anderson Trautmann. Ela é um retrocesso. É exatamente nos domingos e feriados que os nossos comerciantes de várias atividades têm os seus melhores dias para fazer as vendas. Estão todos necessitados de gerar mais renda e vender os seus produtos. Durante o anúncio do novo adiamento, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que postergar a entrada em vigor da norma é garantir um prazo técnico para consolidar as negociações. A nova data foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. Enquanto isso, o setor produtivo segue em alerta e reforça que, mais do que prorrogar, é preciso revogar a regra para restaurar a previsibilidade no ambiente de negócios. Jornal é Notícia. Em abril de 2025, o Porto Público de Rondônia registrou um aumento de 8% na movimentação de cargas, enquanto o do Amapá de 35%. Os resultados foram puxados principalmente pelo escoamento de grãos. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Em relação ao estado amapaense, o terminal portuário de Santana teve como destaque granéis sólidos, com mais de 380 mil toneladas movimentadas, ou seja, um salto acima de 43%. Desse volume, cerca de 250 mil toneladas foram de soja. Já quanto ao terminal de Porto Velho, em Rondônia, foram movimentadas 253 mil toneladas em abril. Entre os produtos embarcados, a soja liderou com 237 mil toneladas, um salto de cerca de 10%. O secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Portos e Aeroportos, o MPOR, Alex Ávila, afirma que os números refletem o papel estratégico do norte do país como alternativa aos tradicionais corredores de exportação de outras regiões, como o Sul e Sudeste. Nós temos aí esse ano expectativa de safras recordes e já começa agora a se preparar para a safra do ano que vem, que também as expectativas são muito boas. E, naturalmente, o agronegócio ele vai buscando alternativas e onde ele encontra alternativas e possibilidades, ele tem grandes chances de se consolidando. Então, quando a gente analisa aqui os tipos de carga, a gente percebe que a pujança do agronegócio está cada vez crescendo mais, demonstrando aí a sua importância para a nossa economia. Em fevereiro deste ano, foi oficializado o arrendamento do terminal MCP-03 no Porto de Santana. A estrutura é destinada ao armazenamento e movimentação de granéis sólidos vegetais. O contrato prevê investimentos de quase 90 milhões de reais ao longo de 25 anos. Jornal é Notícia. Em 2025, a Bolsa de Valores do Brasil e do México, as maiores da América Latina, registraram forte alta impulsionada pela guerra comercial que estagnou os mercados dos Estados Unidos e da China. O Ibovespa e o SP-BMV acumularam valorização superior 14% no ano, com o Ibovespa chegando a 137.716 mil pontos em 18 de junho, próximo ao recorde nominal histórico de 140 mil pontos registrados em maio. As principais informações. Jornal é Notícia. Vamos ao rápido intervalo e já tem mais informações. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já! Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma pesquisa feita na Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, a Universidade de São Paulo, revelou que a suplementação diária de vitamina D em baixa dose pode aumentar a eficácia da quimioterapia em mulheres com câncer de mama.
O estudo acompanhou 80 pacientes com mais de 45 anos e mostrou que 43% das que tomaram vitamina D tiveram desaparecimento do tumor, contra 24% das que usaram placebo. Todas passaram por quimioterapia antes da cirurgia, um processo conhecido como tratamento neoadjuvante. A dose usada foi de apenas 2.000 unidades internacionais por dia, bem abaixo do que é indicado para corrigir deficiência grave da vitamina. Segundo o mastologista Eduardo Carvalho Pessoa, mesmo com uma amostra pequena, os resultados foram expressivos. A vitamina D, além de importante para ossos, também reforça o sistema imunológico e pode atuar contra doenças como o câncer. A substância é obtida principalmente pela exposição ao sol, mas também está presente em alguns alimentos. A recomendação diária varia com a idade, indo de 400 a 800 unidades, dependendo do caso. O excesso, porém, pode causar problemas sérios, como vômitos, dores e até cálculo renal. Para os pesquisadores, o estudo abre caminho para novas estratégias no apoio ao tratamento oncológico. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o filho da modelo Elisa Samúdio e do ex-goleiro Bruno Samúdio, o Bruninho, foi convocado para a seleção brasileira Sub-15 para disputar a Copa 2 de julho. A competição acontecerá em Salvador entre os dias 2 e 13 de julho. Durante a fase de grupos, o Brasil disputa contra a seleção Scout da Bolívia, Galícia, Dom Macedo, Bahia e Jacobina. Os duelos estão marcados para acontecer no estádio Pituaçu. A primeira partida da equipe será contra o Galícia no dia 2 de julho. Já nos dias seguintes, a equipe canarinha enfrentará Jacobina, seleção Scout e Dom Macedo, respectivamente. Atualmente, Bruninho, como é chamado, atua como goleiro do Botafogo. O atleta assinou um contrato para reforçar a base do clube carioca em julho de 2024. Bom, para quem não se lembra do caso aí, em 2010, Elisa Samúdio, mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, desapareceu. Na época, a modelo havia viajado a um sítio em Minas Gerais com esperança de reconciliar o relacionamento com o pai de Bruno Samúdio, o Bruninho. Após a suspeita do envolvimento do defensor do Flamengo, o ex-jogador foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado e pelo sequestro e cárcere privado de seu filho com a vítima. Caso aí bem, macabro, um caso realmente difícil de solução na época, bem complicado, polêmico, e que não sei se já virou, documentário, filme, algo desse tipo aí, mas tudo indica que essa história vai, ser contada e muitas coisas vão ser reveladas ao longo dos anos ainda sobre esse assunto, gente? Complicado. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Mais uma edição do nosso quadro Hora do Consumidor, nesta segunda-feira, hoje 23 de junho de 2025. A pergunta é da Camila Souza, de Floripa, Florianópolis, Ela comprou um eletrodoméstico pela internet e ele chegou com um defeito e ela pergunta se pode devolver. Olha, Camila, pode devolver sim, viu? Pelo artigo 49 do CDC, você tem até 7 dias para desistir da compra feita fora do estabelecimento físico e pedir devolução, tá bom? Fica aí a dica para você. Eu sou Kleber Salles e volto na próxima edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, entre 2023 e 2025, aproximadamente 73.610 brasileiras vão receber o diagnóstico de câncer de mama. Mas a área da saúde tem testemunhado um avanço no uso de tecnologias modernas para enfrentar esse câncer. A inteligência artificial, por exemplo, tem auxiliado médicos no diagnóstico preciso e pode apoiar a escolha de tratamentos mais assertivos. Em estudo, a inteligência artificial tem se mostrado uma aliada valiosa na detecção de nódulos mamários suspeitos, contribuindo para o diagnóstico precoce e, consequentemente, para a melhoria de perspectivas de tratamento e sobrevida das pacientes. Na verdade, alguns modelos de inteligência artificial têm se mostrado tão eficazes quanto radiologistas treinados na avaliação de mamografias. Em um trabalho publicado em junho de 2023 na Sociedade Americana de Radiologia, cientistas compararam o uso de algoritmos de inteligência artificial com modelos usados pelos médicos para prever o desenvolvimento de câncer de mama. Este trabalho avaliou mamografias negativas no ano de 2016 de uma amostra de 13.628 pacientes. Depois foram adicionados ao cálculo mais de 4.584 exames de pacientes que receberam o diagnóstico de câncer em até 5 anos depois do exame original, em 2016. O algoritmo de inteligência artificial previu melhor o risco de câncer do que os modelos clínicos. A conclusão foi a de que combinar a tecnologia e os métodos tradicionais facilita e muito o diagnóstico precoce. No entanto, persistem desafios importantes, como a necessidade de ampliar o acesso a esses avanços. Então, todo cuidado é pouco, exame preventivo, vamos atrás de cuidar da nossa saúde. Dicas de saúde. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura,
redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Que te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender, com tanta variedade você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Em 2024, quase metade das indústrias do Brasil afirmaram investir em ações ou projetos de uso de energia hídrica, eólica, solar, biomassa ou hidrogênio de baixo carbono. O dado compõe uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria CNI, a Nexus. De 2023 para 2024, houve um salto significativo, já que em 2023, cerca de 34% das empresas indicaram a adoção dessas iniciativas. No ano passado, o percentual ficou em 48%. A região Nordeste liderou em 2024, onde 60% das indústrias afirmaram adotar ações voltadas ao uso de energia limpa. Nas demais regiões, Norte e Centro-Oeste apresentaram um percentual de 56%, no Sul, 53% e no Sudeste, 39%. Em relação às indústrias que investiram em programas ou ações para o uso de fontes de energia renovável, a autoprodução lidera com 42%. A pesquisa também identificou que houve um aumento no número de indústrias que consideram a energia limpa e a inovação como estratégias para a descarbonização. Em 2024, 25% das empresas indicaram o uso de fontes renováveis como prioridade para reduzir emissões de gases de efeito estufa, o que representou alta de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Segundo o levantamento, mais de 60% das empresas ouvidas têm interesse em financiamento para a adequação das máquinas com o objetivo de descarbonizar. Em contrapartida, 9 em cada 10 reclamam da falta de incentivo tributário para essas ações, segundo a CNI. Os pesquisadores entrevistaram 1.000 executivos de indústrias de pequeno, médio e grande porte de todos os estados brasileiros. A pesquisa foi feita entre 24 de outubro e 25 de novembro de 2024, com informações da Confederação Nacional da Indústria, Bianca Mingotti. Estados e municípios brasileiros produtores minerários receberam mais de 443 milhões de reais referentes à cota-parte da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, arrecadada em maio deste ano.
Só em relação ao valor destinado às prefeituras dessas cidades, o total chega a mais de 354 milhões de reais. Entre os municípios, a maior quantia repassada foi de aproximadamente 60 milhões de reais, destinada a Canaã dos Carajás, no Pará. O segundo maior valor, de cerca de 43 milhões de reais, também pertence a uma cidade paraense, Parauapebas. Em terceiro no ranking, aparece Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, com cerca de 18 milhões de reais recebidos. A lista das 10 cidades produtoras minerárias com maiores valores recebidos é completa por Marabá, no Pará, além dos municípios mineiros de Congonhas, Itabira, Mariana, Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo e Nova Lima, com valores que variam de cerca de 11 milhões de reais a quase 17 milhões. Na avaliação do advogado especialista em mineração, Alexandre Sion, na prática, quem sofre os reais impactos das atividades minerárias são as localidades em que a produção ocorre. Diante disso, ele considera justo o valor destinado a esses entes. Os recursos minerais pertencem à União, por força do artigo 20 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, para fins de aproveitamento mineral. Contudo, é a localidade quem sofre os principais impactos pelo desenvolvimento da atividade minerária. Tanto é assim que 60% dos valores recolhidos a título de CEFEM devem ser distribuídos aos municípios no qual se localiza a jazida mineral. A CEFEM é cobrada das empresas exploradoras do mercado de minério e distribuída mensalmente pela ANM entre os entes da federação. A distribuição é feita da seguinte forma: 60% para municípios produtores, 15% para estados produtores, 15% para municípios afetados e 10% para a União. A CEFEM foi estabelecida pela Constituição de 1988 como uma contrapartida financeira paga pelas empresas mineradoras aos estados, Distrito Federal e municípios pela exploração econômica dos recursos minerais em seus territórios. Reportagem Marquesan Araújo. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz aponta que a incidência de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, segue em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento em 18 das 27 unidades da federação. O documento também mostra que as hospitalizações por SRAG nas crianças pequenas associados ao vírus sincial respiratório VSR segue em alta em vários estados das regiões Centro-Sul, Nordeste e Norte. Os estados que compõem a lista são de todas as regiões do país, com predominância de estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. São eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Conforme a Fiocruz, a incidência de SRAG apresenta maior impacto nas crianças pequenas. Já em relação à análise de mortalidade, as crianças pequenas e os idosos apresentam os maiores valores. No Brasil, a influenza A se mantém como principal causa de internações de jovens, adultos e idosos, com maior incidência e número de mortes entre a população idosa. Apesar do aumento, o boletim informa que há um sinal de interrupção do crescimento ou início de queda de internações de crianças por SRAG associados ao VSR, em estados do Centro-Oeste e do Sudeste e em alguns do Norte e Nordeste. A atualização do boletim mostra que em alguns estados do Centro-Oeste, como Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul e Sudeste, sendo São Paulo e Espírito Santo, além do Tocantins, também apresentam incidência de SRAG em nível de risco ou alto risco, mas com tendência de queda, apesar do número de hospitalizações ainda permanecer alto. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, reforça a importância da vacinação. É muito importante que as pessoas, principalmente dos grupos de risco, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, grávidas, que estejam em dia com a vacina contra o vírus, já que essas pessoas têm aí uma chance maior de desenvolver a forma mais grave da doença e precisar de hospitalização. Em 2025, já foram notificados mais de 103 mil casos de SRAG, 51,3% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Entre os casos positivos, 25,7% foram de influenza A. Entre os óbitos, 74,6% também foram por influenza A. Reportagem Bianca Minotti.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, informou oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal o fim do vazio sanitário no país e se autodeclarou livre da influenza aviária de alta patogenicidade. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 18 de junho. O período de 28 dias livre do vírus seguiu a previsão estipulada em protocolos internacionais. O Marco Zero, ou o período de vazio sanitário, começou no dia 22 de maio, logo após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul, município que registrou o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país. Segundo o MAPA, com o encerramento do prazo e sem novas ocorrências da doença, o país finalizou todas as ações sanitárias exigidas, o que resultou na recuperação de status de livre da doença. Em nota, o MAPA informou que, com o fim do período de vazio sanitário, já começou a notificar os países que impuseram restrições temporárias às exportações de produtos avícolas. A expectativa é restabelecer o comércio internacional o mais breve possível. Com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária, Bianca Mingotti. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentual para 15% ao ano, na última reunião. Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria, CNI, a decisão é injustificada. Além disso, a instituição afirma que a alta vai agravar as condições de competitividade do setor produtivo. O Copom informou em comunicado que o percentual deve ser mantido nas próximas reuniões. Em nota, o presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que é um contrassenso o Banco Central se manifestar de forma contrária ao aumento do IOF e decidir aumentar a taxa de juros. Ele também avaliou que o cenário compromete a capacidade de o Brasil a aproveitar oportunidades abertas a partir da reconfiguração geopolítica em curso. Para ele, o patamar aliado à carga tributária tem sufocado a capacidade produtiva industrial. A CNI avaliou ainda que a nova alta da Selic não condiz com o cenário atual e prospectivo. Em nota, Alban frisou que a alta da taxa de juros básicos pode trazer consequências graves para a economia, afetando o setor produtivo. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para manter a inflação oficial sob controle, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em maio, o índice recuou para 0,26%. Dessa forma, o indicador acumula alta de 5,32% em 12 meses, acima do teto da meta contínua de inflação de 3%. O presidente da CNI explicou em nota que os juros mais altos para as empresas impossibilitam a execução de investimentos destinados à ampliação ou modernização da cadeia produtiva do país. Além disso, aumentam o custo do capital de giro dos empreendimentos. Já em relação aos consumidores, os juros mais altos limitam a aquisição de bens, especialmente os de maior valor. Na avaliação da Confederação, a economia dá sinais de desaceleração, considerando o crédito cada vez mais caro e menos acessível. A elevação da taxa de juros básicos foi a 7ª seguida e este ano é o maior nível da Selic desde julho de 2006, época em que estava em 15,25% ao ano. Com informações da Confederação Nacional da Indústria, Bianca Mingotti. Trabalhadores nascidos nos meses de julho e agosto já podem sacar o abono salarial PIS/PASEP 2025. O pagamento foi liberado pela Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e pelo Banco do Brasil para quem recebe o PASEP. Os valores ficam disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 29 de dezembro de 2025. A consulta ao benefício pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital no site gov.br ou diretamente nos canais oficiais dos bancos pagadores. O economista César Bergo destaca que a antecipação dos pagamentos ajuda a aliviar as dificuldades financeiras das famílias. Então, que ele tem que fazer um bom uso dele na regularização de suas contas. E também, se sobrar alguma coisa,
aproveitar que os juros do mercado financeiro estão elevados, estão subindo, fazer uma reserva de emergência, se possível. Para receber o benefício, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na relação anual das informações sociais até o dia 15 de maio de 2024 e no e-social até o dia 19 de agosto desse ano. Os trabalhadores cujos empregadores tenham prestado as informações após essas datas receberão o benefício no próximo exercício. O pagamento pode ser feito em conta da Caixa na poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem, nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui com cartão social e senha ou direto na agência com documento de identificação. Reportagem Sofia Stein. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Jornal é Notícia. A Caixa paga nesta segunda-feira, 23 de junho, para os estudantes nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, uma nova parcela do incentivo frequência do programa Pé de Meia. O incentivo será creditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e Pix direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Jornal é Notícia. A população de rua da cidade de São Paulo está se aproximando de 100 mil pessoas. E com esse número, a capital paulista registra 3 em cada 10 pessoas em situação de rua do país. É o que aponta um informe técnico do OPOP Rua, Observatório da População em Situação de Rua, ligado aos polos de cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais e baseados em dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Em números absolutos, São Paulo tinha, em maio deste ano, 98.639 pessoas vivendo sem um teto. Essa quantidade representa 30% do total de pessoas em situação de rua do país, número bem superior na comparação com outras metrópoles, como Rio de Janeiro, que tem 22 mil pessoas nessa situação, e Belo Horizonte, com quase 15 mil sem teto vivendo nas ruas. O relatório aponta 3 possíveis fatores que podem ter contribuído para o aumento: a maior vulnerabilidade após a pandemia de Covid-19, o fortalecimento do CAD único como registro dessa população e a insuficiência de políticas de moradia, trabalho e educação, principalmente para a população negra do país, que representa 70% desse total de sem teto. A Prefeitura paulistana questiona esses números apresentados pelo estudo. Em nota, a gestão municipal informa que o censo da população em situação de rua, feito pelos agentes municipais em 2021, registrou 32 mil pessoas nessa condição na capital paulista. E aponta que o levantamento do observatório utiliza dados do CAD único, que são cumulativos e autodeclaratórios, e, portanto, podem gerar distorções e não demonstrar um cenário real da cidade de São Paulo. A Prefeitura acrescenta que a cidade tem a maior rede socioassistencial da América Latina, com mais de 26 mil vagas distribuídas em quase 400 serviços de acolhimento. Jornal é Notícia. Cerca de 22,5 mil crianças sofreram violações graves em conflitos armados no ano passado. Esse total inclui 11.967 menores mortos ou mutilados. É o que revela o relatório da Organização das Nações Unidas, chamado 22.495 gritos assustadores. Crianças afetadas por conflitos sofreram excessivas violações graves em 2024. Segundo a ONU, o documento publicado esta semana é um alerta à comunidade internacional. Outras milhares de crianças sofrendo com fome, vítimas de estupros e outros crimes são alguns dos casos relatados dentre os mais altos níveis de violações contra menores. Israel, territórios palestinos, incluindo a faixa de Gaza, República Democrática do Congo, Somália, Nigéria, Moçambique, Líbano e Haiti são algumas das áreas listadas no relatório.
O ano passado ficou marcado por um aumento de 25% desses atos em relação a 2023 e o terceiro período consecutivo com números alarmantes relacionados à violência contra crianças em conflitos armados. Para a ONU, a restrição da proteção infantil está ligada diretamente a ações como ataques indiscriminados, desrespeito a cessar-fogo e acordos de paz e piora das crises humanitárias, aliados ao desrespeito ao direito internacional e aos direitos e proteções especiais das crianças. O relatório retrata mais de 7.900 casos de negação de acesso humanitário a menores e que mais de 7.400 crianças foram recrutadas ou usadas em 25 situações de conflito e guerras. A boa notícia é que cerca de 16,5 mil crianças, antes associadas a forças ou grupos armados, receberam proteção ou apoio para a reintegração durante 2024, em países da agenda da ONU sobre crianças e conflitos armados. Jornal é Notícia. 98 cidades do Rio Grande do Sul sofreram danos por causa das fortes chuvas que vêm caindo no estado. 6 mil pessoas estão fora de casa, 2 mil em abrigos públicos e 4 mil em casas de amigos ou familiares. Até o momento, 3 mortes foram contabilizadas como consequências das chuvas. A última foi um homem atingido por uma árvore em Sapucaia do Sul. Outro óbito, em Santa Teresa, ainda está sendo investigado. Uma pessoa segue desaparecida. Jornal é Notícia. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que as fortes chuvas têm causado situações críticas em algumas localidades do estado, com volumes muito acima do esperado. No entanto, destacou que até o momento não há índices de ocorrências semelhantes às enchentes de 2024 voltarem a acontecer nos próximos dias. Leite afirmou que o estado está mais preparado para enfrentar essas adversidades. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. O alistamento militar é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos. E todos os anos, os garotos que completam a maioridade têm entre janeiro e junho para se alistar nas Forças Armadas. Portanto, o garoto que faz 18 anos em 2025 tem até o próximo dia 30 de junho para se alistar. É possível fazer o alistamento tanto pela internet como presencialmente em uma junta de serviço militar. Para o alistamento online, o endereço é alistamento.eb.mil.br. O alistamento é gratuito, mas quem não o faz dentro do prazo tem que pagar multa para fazer o alistamento fora do período estipulado. Enquanto não acerta a situação, o jovem que não se alistou fica com dívida com o serviço militar e não pode tirar passaporte, fazer matrícula em instituições de ensino e nem inscrições em concurso público, entre outros impedimentos. Vale lembrar que a partir deste ano, Marinha, Exército e Aeronáutica também permitem o alistamento feminino. Nesse caso, no entanto, a apresentação para trabalhar nas Forças Armadas é voluntária. Inicialmente, são oferecidas 1.465 vagas, sendo 155 para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 para a Aeronáutica. Mas a previsão do governo federal é que a cada ano o número de vagas seja ampliado. O prazo para alistamento das jovens que completam 18 anos em 2005 e querem prestar serviço nas Forças Brasileiras é o mesmo. Termina 30 de junho. Da Rádio 2, Milena Abreu. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de início de semana. Comissão do Congresso aprova a MP que estende o crédito consignado criado para trabalhadores do setor privado para motoristas e entregadores de aplicativo. Para virar lei, a medida precisa ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado antes de 9 de julho. Inteligência artificial começa a causar mudanças nas empresas. A Amazon, por exemplo, avisou os funcionários que vai empregar menos pessoas e aumentar o uso da IA nos próximos anos e pediu que as equipes se capacitem na nova tecnologia o mais rápido possível.
MI6, o serviço secreto britânico, será liderado por uma mulher pela primeira vez em 116 anos. Blaise Metroel, de 47 anos, já era chefe das equipes de tecnologia e inovação do serviço. O Brasil vai sediar a próxima edição dos Campeonatos Pan-Americanos de Ginástica Artística e de Ginástica Rítmica. As competições adulto e juvenil serão disputadas no ano que vem. Botafogo e Palmeiras voltam a campo hoje pela Copa do Mundo de Clubes. O time carioca enfrenta o Atlético de Madrid às 16h e o Verdão pega o Inter Miami, time de Messi e Soares, às 10h. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Levantamento traça um panorama dos recursos de tecnologia nas unidades básicas de saúde. O censo das UBSs mostra que nem todas as unidades têm acesso à internet, mas a grande maioria está conectada, 94,6%. Além disso, 97,6% delas utilizam prontuário eletrônico. A pesquisa foi realizada em mais de 44 mil unidades básicas de saúde e revela ainda que quase 78% têm computadores conectados à internet em todos os consultórios. O Ministério da Saúde informou que os dados são resultado das ações de fortalecimento da atenção primária à saúde. Segundo a pasta, o orçamento saltou de 35 bilhões e 300 milhões de reais em 2022 para 54 bilhões em 2024. Por meio de uma parceria com o Ministério das Comunicações, vão ser contratados serviços de internet via satélite para atender as unidades básicas de saúde em áreas remotas até o fim deste ano. Outro objetivo do Ministério da Saúde é ampliar os serviços de telesaúde. Hoje, apenas 39% das UBSs oferecem esse atendimento. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Aberta a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025. As devoluções chegam a 11 bilhões de reais, distribuídos entre os cerca de 6 milhões e meio de contribuintes contemplados nesta etapa. Do valor total, 1.780.000 vão beneficiar cidadãos com prioridade legal, que são idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental e aqueles que têm como maior fonte o magistério. O restante será depositado para quem utilizou a declaração do imposto de renda pré-preenchida ou optou por receber a restituição via Pix. Os depósitos serão efetuados em 30 de junho na conta informada pelo contribuinte no envio da declaração. Para saber se você está neste segundo lote, basta acessar o gov.br/Receita Federal. Depois clicar em Meu Imposto de Renda e, na sequência, em Consultar Restituição. O próximo lote deve ser pago em 31 de julho. Da Rádio 2, Fabíola Altran. O inverno começou na última sexta-feira, 20 de junho, e a expectativa é que a estação ocorra de modo semelhante ao que vem sendo registrado nos últimos 2 anos, com temperaturas acima da média. Não significa que o frio não vai aparecer, ele vai, mas de modo geral o inverno será ameno. E diante desse cenário, o setor de roupas, calçados e acessórios já se prepara para uma queda nas vendas, com previsão de temperatura até 2 graus Celsius acima da média, especialmente no sul e no sudeste do país. A procura por peças típicas da estação deve cair. Cálculos realizados pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio, indicam que a movimentação financeira total prevista para o segmento de vestuário neste inverno é de 90 bilhões e 300 milhões de reais. Deste montante, 9 bilhões e 90 milhões devem ter relação direta com a queda dos termômetros, contra 9 bilhões 140 milhões no mesmo período do ano passado. Se as projeções se confirmarem, representaria uma diferença de cerca de 50 milhões
milhões de reais entre um ano e outro. Além do clima mais ameno, a CNC ressalta que o cenário econômico não é dos melhores. O crédito caro, o alto endividamento das famílias e a inflação apertam o bolso do consumidor e o consumo segue mais contido. Da Rádio 2, Milena Abreu. Dormir mal pode resultar em problemas comportamentais, além de prejudicar a saúde física. É o que constatou um estudo da Academia Americana de Medicina do Sono. Os dados mostram que uma noite mal dormida está ligada a níveis mais altos de insegurança, baixa autoestima e ciúmes. O autor do estudo, Giovanni Alvarado, da Universidade Estadual de Montana, explica que o sono influencia emoções sociais de várias maneiras, dependendo da personalidade de cada um. Segundo ele, a forma como a pessoa lida com os vínculos afetivos molda as emoções mais sensíveis à qualidade do sono. A Academia Americana do Sono destaca que uma noite bem dormida é fundamental para a saúde mental e emocional. A entidade recomenda que adultos durmam pelo menos 7 horas por noite, mas com qualidade e regularidade. O estudo analisou 68 jovens adultos. Eles responderam a questionários sobre hábitos de sono e experiências em relacionamentos. Durante 2 semanas, registraram as emoções e comportamentos sociais. De acordo com a pesquisa, pessoas que já enfrentam insegurança nos relacionamentos tendem a ser mais suscetíveis à inveja e ao ciúme quando dormem pouco. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil abateu nos 3 primeiros meses do ano quase 14 milhões e meio de cabeças de suínos, alta de 1,6% na comparação com o mesmo período de 2024 e um novo recorde para essa época. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Mais uma vez, Santa Catarina liderou a criação de porcos no país e respondeu sozinha por quase 30% dos abates. Na sequência aparecem os outros 2 estados do sul, Paraná em segundo e Rio Grande do Sul em terceiro. Já o abate de frangos cresceu 2,3% no país entre janeiro e março. Foram ao todo mais de 1 bilhão e 600 milhões de cabeças, o que também representa um novo recorde para essa época do ano, enquanto a produção de ovos de galinha cresceu ainda mais, avanço de 8,3% para perto de 1 bilhão e 200 milhões de dúzias. Nesse caso, São Paulo lidera e responde por 25% da produção nacional. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.